Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Eu quero fazer alguns vídeos sobre isso, não tenho um número certo, mas eu quero muito falar sobre esses livros, porque além de compartilhar dos ensinos maravilhosos que o Antigo Testamento traz pra nós, eu quero motivar todo mundo que ainda tem um pé atrás com o Antigo Testamento, fala que o Novo Testamento é melhor, é mais fácil, que isso acabe, para que a gente se apaixone ainda mais por essa parte da Bíblia, que na verdade é a maior parte da Bíblia, e que foi o nosso Deus que escreveu, que deixou escrito para nós. Então, se você quer ver mais vídeos desse tipo, já deixa aqui nos comentários que eu vou saber para fazer um monte dessa série sobre o Antigo Testamento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um estudo que eu fiz sobre Moisés e Josué, em especial o relacionamento de discipulado entre eles. Não é só nos evangelhos que a gente vê o discipulado na Bíblia, né? A gente acha que só tem discipulado quando Jesus escolheu os 12 discípulos, mas na verdade essa relação de discipulado acontece ao longo de toda a Bíblia e eu não vou conseguir falar de todos os exemplos, mas eu vou falar desse em especial. Então se você quer aprender mais sobre isso, vem comigo! Bom, quem foi Moisés? A gente conhece que Moisés escreveu o Pentateuco, ele era um homem de Deus, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão na terra do Egito. E ele libertou e passou 40 anos guiando esse povo no deserto. E Josué? Josué aparece pela primeira vez em Êxodo 17 como um militar. Ele era um estrategista, ele foi escolhido por Moisés para ir nas primeiras batalhas, quando eles nem tinham conquistado a terra ainda. Ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou, quando eles chegaram pertinho da terra, né, para espiar a terra, para ver se era boa, para ver se eles conseguiam conquistar ou não. E Josué foi um dos dois, somente Josué e Caleb, que trouxeram notícias boas. E os outros 10 desanimaram o povo. Foi por causa desses 10 que o povo ficou 40 anos no deserto. Mas a gente não vai falar disso hoje, a gente pode falar disso depois. O ponto é que foi Josué, e não Moisés, que conduziu o povo para entrar na terra prometida. E nesse meio tempo em que Moisés guiava o povo e Josué estava sendo preparado para ser o seu sucessor, a gente vê uma relação de discipulado. Então, algumas referências eu vou só citar e aí vocês podem conferir na Bíblia de vocês, e outras eu vou ler, que são, assim, eu acho que mais uau, para ser lido. Então, como eu disse, em Êxodo 17:9 é a primeira vez que Josué aparece, e ele nem é apresentado igual muitas vezes na Bíblia, por exemplo, fulano, filho de fulano da família tal. Não, ele só aparece, Josué, quando Moisés fala que vai mandar ele para uma guerra, fala, Josué, você que vai. E essa guerra é vencida pela proteção de Deus, porque Moisés fica com os braços estendidos sobre eles. Então, se você quiser ler mais essa história, tá lá em Êxodo 17. A questão é que quando Deus fala com Moisés, no versículo 14, ele mesmo se refere a Josué. Já na primeira vez que Josué aparece, Deus se refere a ele. Aí eu vou ler esse versículo para vocês. Êxodo 17:14 fala assim: Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. A guerra foi contra esses amalequitas, e aí Deus está falando com Moisés e já se refere a Josué. E essa é a primeira vez que Josué aparece, então a gente já vê, tem alguma coisa aí em Josué, tem alguma coisa que vai acontecer com ele. Se você está lendo a Bíblia pela primeira vez e não sabe que tem o livro de Josué, quando Josué guia o povo na terra prometida, você vai olhar e vai falar, caramba, quem é esse cara, né? Tem alguma coisa importante nele. Agora, a gente vai para outro texto, no mesmo livro de Êxodo. Lá em Êxodo 24, é quando Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus. E o que a gente às vezes pode passar despercebido é que Josué estava com ele ali, e eu vou ler para vocês. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos, esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E quem que estava com ele lá? Josué. Versículo 13 fala, Josué seu auxiliar. Então, o que a gente vê aqui é que no relacionamento de discipulado de Moisés e Josué, Josué começou como seu auxiliar. Isso é uma coisa tipo, nossa, ele começou como inferior. Não é esse o foco aqui. O foco é que ele era um auxiliar de Moisés. Ele estava todo o tempo com Moisés, servindo, ajudando no que ele precisava. Então ele tinha essa proximidade, essa convivência com Moisés, que é uma coisa chave no discipulado, certo? No estudo das meninas da nossa igreja, a gente tem falado sobre discipulado e sobre como o discipulado não é uma sequência de estudos. Olha, eu vou fazer 12 estudos com você e depois você tá pronto e aí eu passo pro próximo. Não, a gente tem que conviver, caminhar. É uma coisa muito mais do que ler um livro junto. E é isso exatamente o que acontecia com Moisés e Josué. Então Josué era auxiliar dele, ele estava com ele em todos os momentos. Agora imagina que Josué não aprendia quando ele estava lá junto com Moisés, enquanto ele julgava o povo, né? A gente lê na Bíblia que tinha uma fila todos os dias de gente querendo resolver os seus problemas com Moisés e Josué ali ouvindo tudo, ouvindo a sabedoria dele. Imagina Josué olhando Moisés
nas suas orações. Imagina Josué vendo Moisés escrevendo o Pentateuco. A Bíblia não cita isso, mas a gente sabe que ele escreveu, então ele escreveu em algum momento. E provavelmente Josué presenciou alguma dessas coisas. Mas o que mais me impressiona que Josué presenciou por estar com Moisés é essa cena aqui, Monte Sinai. Quando ele sobe com Moisés, foi só Moisés e Josué. Eles ficaram 6 dias com a nuvem cobrindo o monte e Josué ali. E depois Moisés entra na nuvem para falar com Deus por 40 dias, 40 noites e Josué ficou ali. A gente não tem mais informações do que aconteceu com Josué, mas ele estava ali. Imagina você ver essa cena. E tudo isso ele viveu por escolher ou aceitar. A gente não sabe se ele pediu para ser discipulado, se Moisés pediu, como que foi isso. A gente sabe que por estar seguindo um homem de Deus, um servo de Deus, ele presenciou todas essas coisas. Ele cresceu, ele conseguiu, sabe, ter essas experiências incríveis que ele não teria se ele simplesmente falasse: ah, não, Moisés, eu acho que eu não quero te acompanhar, te servir, eu acho que você pode pedir para outra pessoa. Muito interessante isso, essa disposição de Josué e o resultado disso, o que ele conseguiu vivenciar por causa disso. E aí vem meu texto preferido, a razão de eu ter elaborado esse vídeo todo, mas na verdade eu queria muito falar sobre isso, porque foi o que me despertou para esse relacionamento de Moisés e Josué, que eu fiquei tão maravilhada e falei: preciso falar disso para alguém. Em Êxodo 33, do versículo 7 a 11, eu vou ler tudo. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. A primeira coisa que o texto está dizendo pra gente é que Deus não estava no meio do seu povo, né? Ele estava numa tenda, fora do arraial, fora do lugar onde eles estavam, se acampavam, uma tenda chamada Tenda do Encontro. E toda vez que Moisés ia pra lá, todo mundo ia pra frente da sua própria tenda, da sua própria casa, e ficava olhando pra ele de pé e adorava o Senhor na frente da sua própria casa. Mas o que o texto está dizendo é que Josué não se afastava de lá. É interessante que o texto fala que Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo, mas não fala como Deus falava com Josué ou se falava com Josué. O ponto é que Moisés saía da tenda, saía ali da presença de Deus, e Josué continuava. Então a gente sabe qual que era a disposição do coração de Josué. Ele era sedento de Deus. Ele não era sedento de uma posição similar a Moisés. Ele não era sedento de ser sucessor de Moisés, basicamente assim: ah, eu tô aqui seguindo você porque eu quero ser igual a você ou melhor do que você. Ele estava com Moisés porque ele via Moisés, provavelmente, isso não está escrito explicitamente na Bíblia, mas o que esse texto mostra pra gente é que Josué não estava querendo uma posição, ele não estava querendo algo humano, ele estava querendo a presença de Deus. Porque quando Moisés saía da tenda, Josué continuava. Ele estava buscando mais a Deus do que a presença de Moisés, do que os ensinos de Moisés. Ele queria se aproximar de Deus. Um discipulado bíblico só vai dar certo se ambos estiverem buscando mais a Deus do que um ao outro, do que o relacionamento um com o outro. O discípulo tem que amar Deus sobre todas as coisas, desejar ser discipulado, ser liderado, ser instruído para se parecer mais com o Senhor. E nada mais. A gente tem a caminhada, a gente tem o relacionamento, mas é o Senhor o alvo de todas as coisas. Porque enquanto Moisés saía, cada um dos outros do povo continuava na frente da sua própria tenda, o moço Josué não se afastava da tenda. Ele continuava lá e a gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe se ele armou a tenda dele do lado. A gente não sabe. Mas o que o texto mostra, enfatiza aqui, é que Josué não se afastava. E nesse texto todo que eu li pra vocês, Josué só aparece aqui no final, pra falar que ele estava ali, presente. Então, com certeza é algo importante, não estaria aqui. Isso de buscar Deus em primeiro lugar, a gente pode pensar: nossa, claro, é óbvio, né? Claro que eu tenho que buscar Deus em primeiro. Mas assim, isso é uma tentação no contexto de discipulado, que você tem alguém liderando, pode ser levado a mostrar a sua melhor versão, a não querer mostrar os seus defeitos, para querer passar uma imagem melhor para o seu discípulo. E a gente vê em Moisés e Josué que eles viviam juntos, né? Então não tinha muito o que esconder. Da mesma forma, se eu sou discípulo, eu posso querer me inspirar tanto na minha discipuladora, meu discipulador, e querer mostrar também só a minha melhor versão, ou querer me parecer mais com essa pessoa do que com o próprio Deus, do que com Jesus. Então, a gente pode ter todas essas coisas acontecendo se a gente não tiver o foco certo, que é a presença de Deus e buscar a Deus sobre todas as coisas, que é o que Josué está nos ensinando aqui, certo?
Então espero que tenha ficado tudo claro nessa parte. Agora a gente vai dar um salto pro livro seguinte, que é Números. Em Números 13 e 16, não vou ler aqui, pode ler na sua Bíblia, fala que Moisés mudou o nome de Josué. O nome de Josué era Oséias e depois virou Josué. Oséias significa salvação e Josué significa o Senhor salva. E quem que costuma mudar nomes na Bíblia, né? Bom, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro e de Saulo para Paulo. Quer dizer, Deus muda nomes, Jesus muda nomes. Por que Moisés mudou o nome de Josué? Os nomes na cultura hebraica têm um significado muito forte, um significado bem mais forte do que tem para nós hoje, que tem muito a ver com a identidade. Então, mudar o nome de alguém significava mudar a identidade dessa pessoa. Claro, Moisés não tinha autoridade para mudar a identidade de Josué, né? Mas ele trabalhou isso nele, através da caminhada de discipulado. Então, enquanto Moisés e Josué estavam nesse relacionamento, Moisés estava moldando o caráter dele, moldando a identidade, afiando a identidade. E isso se reflete no nome que mudou, né? Então, de salvação para o Senhor salva. E ainda, na Bíblia de Genebra, a gente tem um comentário que fala que era pertinente, né, que o novo líder do povo tivesse um nome que lembrasse eles do Deus que o tirou do Egito e que vai conduzir eles para a Terra Prometida. Além dessa questão de trabalhar a identidade, a gente vê o motivo disso tudo. Era pro bem do povo de Deus, era pro bem da igreja, era pro crescimento do reino e da igreja de Deus. Então essa mudança, tanto de nome quanto de caráter de Josué, essa preparação dele, não era para sua edificação, não era para que ele ganhasse o status, olha, ele é o sucessor de Moisés, olha como ele é um líder importante e poderoso. Não, foi pro bem do povo de Deus. Se Moisés não preparasse ninguém para conduzir o povo, ele não ia entrar na Terra Prometida. Quem que ia conduzir eles para lá? Mas não, ele preparou. Por quê? Porque esse povo de Deus precisa de um novo líder, porque eu não vou durar para sempre. E isso a gente precisa pensar em todos os ministérios, em todas as áreas da nossa vida. Eu não vou durar para sempre. E eu preciso preparar pessoas para continuar isso que eu comecei. Seja onde você estiver, você é ministro do louvor, você é professor de escola bíblica, você não faz nada na igreja nesse momento, mas você quer servir a Deus e você quer que outras pessoas sirvam a Deus e aprendam com você e caminhem com você. Então a gente pode fazer isso, a gente precisa fazer isso, mas não para o nosso engrandecimento, não para que a gente seja visto como, olha, ela é uma discipuladora. Gente, a gente precisa contribuir para o reino de Deus, a gente precisa contribuir para nossa família em Cristo, a gente precisa fazer com que as pessoas cresçam, sabe? E sejam instruídas. E a gente faz isso através do discipulado. Uma das formas é através do discipulado. E aí, o último texto que eu vou falar com vocês hoje, do Antigo Testamento, está em Deuteronômio 34:9. E é o final de tudo isso, né? Quer dizer, beleza, Moisés caminhou com Josué, e aí, o que aconteceu? Ele conseguiu, de fato, né, fazer o que ele precisava fazer? Esse texto de Deuteronômio 34:9 já é depois da morte de Moisés. Então, é quase ali no livro de Josué, né? Porque é o último capítulo de Deuteronômio. O que esse texto fala? Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué realmente estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque fala que Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Mas que poder que existe em Moisés para fazer assim, né? Se você fizer assim em alguma pessoa, vai sair algum poder de você? Não, esse poder é o poder de Deus. Deus derramou em Josué por meio de Moisés, mas foi Deus que fez. Quando o texto fala que os filhos de Israel lhe deram ouvidos, é por essa ação de Deus. Isso aqui está mostrando que mesmo com toda a caminhada de Moisés, com toda a instrução que Josué recebeu, foi o Senhor que escolheu Josué, né? Como eu falei lá em Êxodo 17, ele é citado assim do nada e Deus já se refere a ele quando fala com Moisés. Então ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu honrar Josué para que ele chegasse àquela posição de líder do povo. Por isso que os filhos de Israel lhe deram ouvidos, porque os filhos de Israel, gente, é tipo a gente, assim, rebeldes, que não ouvem a palavra, que continua pecando. É assim que nós somos, né? Nós somos pecadores. E para eles darem ouvidos a Josué, é só pelo poder de Deus mesmo. Nossa força está no Senhor. E sem ele nós não podemos fazer nada, né? Jesus fala no livro de João, que sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira. Isso aqui traz muita esperança pra nós, isso não é um desanimador, tipo, se é Deus que escolhe, então eu não vou fazer nada, deixa ele escolher e preparar quem ele quiser, porque ele quer nos usar pra preparar pessoas. E você pode ser a pessoa também que vai ser preparada pra alguém. Tem que estar aberto pra essas duas coisas, né, porque nós sempre vamos ser discipulados, nós sempre seremos discípulos, porque nós somos discípulos de Jesus, e aí nós somos discípulos de outras pessoas pra nos aproximar de Jesus. E o próprio Jesus ordenou aos seus discípulos que a gente fizesse discípulos. O ponto é que sem ele nós nada podemos fazer, mas com ele nós podemos fazer todas as coisas, tudo que nós precisamos, né? Em Efésios 2:20 fala que o Senhor nos preparou para boas obras, né? Para que andássemos nelas. Então o Senhor tem boas obras preparadas para cada um de nós. E ele nos dá o poder necessário para fazer isso.
E ele pode usar pessoas para isso, né? Moisés foi usado na vida de Josué para que ele fosse preparado, gente. Um pouquinho depois aqui desse texto que a gente leu, é o livro de Josué, quando Deus anima Josué e fala ser forte, corajoso, e de fato ele entra na Terra Prometida. Então o que Deus planeja, capacita, ele faz acontecer. Isso nos leva, eu queria encerrar com esse texto, com uma fala de Jesus em João 14, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos terminar com esse texto, porque primeiro ele fala: aquele que crê em mim fará também. Então, aquele que crê em mim é quem? São os discípulos de Jesus. São todos aqueles que creem em Jesus em todas as épocas. Então, era Moisés, era Josué, sou eu e você. Ele está se referindo a nós com esse texto. E aí ele fala: fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Como que a gente pode fazer isso? Da mesma forma que Moisés. Moisés tinha o Espírito de Deus. Ele ensinou Josué com o Espírito de Deus. Josué recebeu o Espírito de Deus para fazer a obra. Esse Espírito é o que nos capacita a fazer as obras de Deus, a fazer o que Ele quer que a gente faça e ensinar outras pessoas a fazer essas obras, porque é o mesmo Espírito que age em toda a igreja. Então tá tudo alinhado. Deus não vai mandar você instruir uma pessoa se Ele já não tiver preparado algo para ela seguir, e enfim. E a obra de Deus acontecer, né? Isso é muito maravilhoso. Mas Jesus disse: fará as obras que eu faço e outras maiores. Não foi alguém que falou: você vai fazer obras maiores do que Jesus. Não valeria nada. Agora, Jesus disse que a gente vai fazer obras maiores do que Ele. Isso é muito sério, isso é muito importante. Porque é aí que entra o principal, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, não pode faltar isso, gente. Não pode faltar a finalidade principal de todas as coisas. A finalidade de eu estar falando do Antigo Testamento aqui com vocês, e de eu estar falando sobre discipulado, e de eu estar falando sobre Moisés e Josué, é o quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo que está registrado na Bíblia é para isso, todas as coisas que a gente faz devem ser para isso. O discipulado deve ser para isso. Todas as obras que Deus fez através dos seus filhos que estão registradas aqui pra gente são para a glória de Deus. E nós temos o mesmo propósito que esses heróis da fé, que esses homens de Deus que a gente conhece. Nossa vida também deve servir para a glória de Deus. E ele termina do jeito mais maravilhoso possível, que é: se vocês me pedirem algo em meu nome, eu farei. Que segurança a gente tem, né? Nesse Deus que nos prepara, que nos ordena para discipular outros, que nos ordena a ser discípulos de Cristo. Se me pedires alguma coisa, eu farei. Quer dizer, nós estamos fazendo a obra de Deus, nada vai nos faltar. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar poder, né? Não tô profetizando aqui que nada vai dar errado na sua vida, mas que Ele vai te capacitar e que Ele vai prover tudo necessário para que você faça a obra dele, porque foi Ele que te ordenou fazer, então Ele vai prover todas as coisas. Se pedirem em meu nome, se pedirem de acordo com a minha vontade, eu farei. Aqui é importante a gente lembrar que Moisés, Josué e todos que discipularam até hoje não eram perfeitos. Nós não somos perfeitos. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas imperfeitas, mas que foram usadas e que tiveram fé, e que tiveram oração, vida de oração, e que buscaram o Senhor. E essas pessoas fizeram a obra dele. E a gente olha para a Bíblia e fala: nossa, que incrível, Moisés abriu o mar. Jesus disse que obras maiores nós faremos. Então, com fé no Senhor e confiando nesse Deus que nos ordena fazer essas coisas, que a gente possa então obedecer. Com oração e com fé, todos esses homens e mulheres da Bíblia cumpriram o seu chamado. E nós podemos cumprir o nosso também. É isso, gente. Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês, tenha motivado vocês a ler um pouquinho mais sobre Êxodo, Deuteronômio, Números e tudo mais. E comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre o Antigo Testamento, sobre que livro você quer que eu fale mais aqui. Eu vou tentar atender porque tem muita coisa boa e eu espero que vocês se interessem assim tanto quanto eu. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu pretendo falar disso aí por um tempinho. E se você tiver outras sugestões também, coloca aqui. Eu sempre gosto de ver os comentários de vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais.